Olá, eu sou o Copa e eu quero te fazer uma pergunta. Você conhece o Massacre do Capacete? Uma história triste que marca de modo trágico a trajetória do povo ticuna. E com esse vídeo eu gostaria de trazer mais visibilidade para as maldades que são cometidas contra os povos originários há muitos e muitos anos. Primeiro eu vou falar dos ticuna. Os ticunas são um povo indígena que habitavam a terra firme e os Altos dos Igarapés, na região que é chamada de Alto dos Solimões. É uma região fronteiriça ali entre Brasil, Colômbia e Peru. Eles são um povo ágrafo, então isso quer dizer que eles não têm um sistema de escrita próprio. Porém, eles têm a sua própria língua, o Magutá, e essa língua foi fundamental para que a sua história fosse passada de geração a geração. Segundo os relatos orais, entre os próprios ticuna, viviam em constante guerra com diversos povos e aldeias da região, às vezes guerras até entre as próprias aldeias dos ticuna. Porém, durante a história, o seu principal inimigo foi o povo Tupi, ou Maguá, que dominou boa parte da área e tinha uma supremacia militar e econômica perante aos povos da região que ali habitavam. O primeiro contato com o homem branco é registrado no livro Novo Descobrimento do Rio Amazonas de Cristóbal de Acunha. Ele cita as tribos dos Omaguá, os Curina e os Ticuna, e ele relata o confronto entre essas três tribos. Ainda no século XVII, jesuítas espanhóis que vinham do Peru, liderados pelo padre Samuel Fritz, criaram vários aldeamentos missionários às margens do rio Solimões. Esses aldeamentos futuramente seriam a origem das vilas e cidades da região, como São Paulo de Olivença, Amaturá, Fonte Boa e Tefé. Essas missões foram principalmente para os Omaguá, que dominavam as margens e ilhas dos Solimões, e eles também impressionavam pelo tamanho de sua tribo, além do poder militar e econômico. Desde as primeiras instalações jesuítas espanholas até a consolidação de Portugal na região no século XVIII, ambos impérios vinham disputando a hegemonia no Alto dos Solimões. Os temidos Omaguá já tinham sido quase exterminados nesse processo, seja por doenças trazidas pelo homem branco quanto na participação da disputa entre os dois estados coloniais. Com o tempo, os europeus não quiseram ou não conseguiram povoar a região antes habitada pelos Omaguá. Então, os ticunas passaram a ocupar esse espaço, descendo dos igarapés, onde se mantinham para evitar os conflitos intensos. Nas últimas décadas do século XIX, com a exploração da borracha, a Amazônia se tornou uma terra intensa de exploração do trabalho seringueiro. Mesmo que não tivessem os seringais tão produtivos quanto o do Acre, eles não ficaram de fora da corrida pelo ouro branco, como era chamada a borracha naquele. Nessa época ficou instituído o sistema de borrachão, onde o patrão tinha exclusividade no comércio com os nativos, já que seu armazém era o intermediário comercial obrigatório entre os nativos que coletavam a seringa para a produção da borracha e quem ia comprar a matéria bruta para produzir a borracha. Essas empresas eram legitimadas através de títulos de propriedade, que eram conseguidos por algumas famílias vindas na sua maioria do Nordeste. Propriedades essas que conflitavam com o espaço da terra dos ticuna, e que deveriam obedecer a quem chegasse ali. Esses patrões se instalaram na boca dos principais igarapés, controlando os moradores da região. Para garantir esse controle, o patrão nominava um tuxaua, que seria a liderança entre os nativos e cuidaria de seus interesses, mas nem sempre essa liderança era baseada em relações tradicionais, mas sim na serventia do tuxaua aos patrões. Os patrões forçaram os nativos a abandonar as suas moradias tradicionais, as malocas, forçando eles a se fragmentar pela floresta amazônica, para otimizar a produção dos seringais e se alocar perto das diversas estradas da seringa. Em 1942, a SPI, sigla para Serviço de Proteção aos Índios, criou o primeiro posto da região, e esse órgão tutor teria uma atuação mais fácil com uma centralização de poder dentre os próprios ticuna. Assim sendo, os funcionários da SPI trabalharam para criar uma liderança única dentro da aldeia, já que os ticuna não tinham essa tradição. Eles tinham sim lideranças, mas elas atuavam em menor escala, onde eram reconhecidas por algumas tribos e familiares. Esses eram os Toeru. Seu poder de liderança era para convocações de trabalhos coletivos e resoluções de algumas pequenas disputas. Essas lideranças, por serem fragmentadas, não satisfaziam os interesses da SPI. Foi então que o órgão decidiu que a solução seria a indicação de um capitão. Indicação essa que seria feita pelo líder do posto da SPI da região. Em meados da década de 60, uma situação histórica começa a acontecer. A fronteira da Amazônia brasileira vai se transformando em uma área de segurança nacional pelo Exército. E isso faz com que a antiga guarnição militar do local de Tabatinga ganhe tamanho e importância, se transformando no Comando de Fronteira dos Solimões, assim ganhando mais autoridade para intervir localmente.
Isso alterou profundamente a relação do povo nativo com os patrões, sem a possibilidade de coerção por castigos físicos, que estavam sendo impedidos pelo exército. Porém, os patrões descobriram um novo método de valer o seu controle sobre o povo nativo, a Igreja Católica. Ainda durante a década de 60, missionários batistas norte-americanos também chegam ao Alto dos Solimões, com o objetivo de catequizar os nativos. Nessa época, os patrões ainda tinham autoridade e decidiram que iriam vender as terras para aqueles que quisessem compartilhar o conhecimento de sua religião. Em 1970, os antigos patrões, que gradativamente perdiam sua influência sobre os nativos, começaram a apoiar as ideias de um homem chamado José Francisco da Cruz, um homem considerado profeta do movimento messiânico Irmandade da Santa Cruz. Nessa época, a FUNAI já havia substituído o antigo SPI, e também viram uma utilidade para toda essa movimentação religiosa que estava ocorrendo ali na região. E decidiram colocar o projeto de integração do indígena em prática, e começaram a claramente apoiar as lideranças ligadas ao movimento, incentivando inclusive o faccionalismo religioso, que até hoje divide algumas aldeias, como o Mariaçu e Belém dos Solimões. No final de 1981, as principais lideranças dos Ticuna convocaram uma reunião na aldeia de Campo Alegre, onde foi discutida uma proposta de demarcação de suas terras e encaminhada à FUNAI. Nessa reunião também foi escolhida uma comissão para ir até Brasília apresentar o projeto ao presidente. Com a pressão dos Ticuna, a FUNAI mandou em 1982 um grupo para demarcar as áreas dos Ticuna nos municípios de Fonte Boa, Japurá, Maraã, Jutaí, Juruá, Santo Antônio de Içá e São Paulo de Olivença. Também em 1982, os Ticuna criaram o Conselho Geral da Tribo Ticuna, com um coordenador-geral que é eleito de 4 em 4 anos em assembleia com todos os capitães de aldeia. Inclusive, diversas organizações foram criadas pelo povo Ticuna, como a Organização dos Professores Ticuna Bilíngues, que foi fundada em 1986 com o intuito de realizar cursos de reciclagem e formação dos professores, ou a Organização de Saúde do Povo Ticuna do Alto dos Solimões, que foi criada em 1990, cuja atuação teve o marco principal o combate à cólera vinda da Colômbia e do Peru. Ainda em 1986 foi criado o Centro Magutá, Centro de Documentação e Pesquisa do Alto dos Solimões, voltado principalmente para a população dos Ticuna, e que foi muito importante para o reconhecimento fundiário que resultou na demarcação em 1993. Voltando à década de 80, após a FUNAI anunciar a demarcação do território Ticuna, os poceiros e madeireiros locais ficaram enfurecidos e cada vez mais aumentaram as ameaças ao povo Ticuna, entre eles o principal vendedor de madeiras da região, Oscar Almeida Castelo Branco. No começo de 1988, a FUNAI anuncia que as terras dos Ticunas estão demarcadas e ordenou a quem estivesse ocupando a terra que saísse, porém os poceiros e madeireiros da região de Benjamin Constant se recusaram a sair. Assim sendo, os nativos convocaram uma assembleia para 28 de março sobre as terras demarcadas e denunciaram que desde o início da demarcação estão sofrendo diversas ameaças de morte. Porém, Oscar Castelo Branco decidiu que deixaria de ser somente ameaças. Oscar, com mais 14 homens, se planejaram e conseguiram diversas armas de fogo. No dia 28 de março, enquanto os Ticunas se reuniam para debater as demarcações das terras, um grupo com 15 homens de roupas camufladas e rostos escondidos invadiram atirando a reunião dos nativos e abrindo fogo contra todos, ferindo mais de 50 indígenas que estavam ali na Boca do Capacete, localização a poucos quilômetros de Benjamin Constant. E os Ticunas não tiveram nem tempo de reação por estarem desarmados e completamente vulneráveis à situação. O ataque aconteceu no encontro entre as comunidades de Bom Pastor, São Leopoldo, Porto Espiritual e Novo Porto Lima. No momento do ataque, a comunidade Ticuna estava esperando 2 de seus chefes que tinham ido até a FUNAI para pedir ajuda, devido às ameaças de mortes feitas por Oscar Castelo Branco. Os criminosos ainda tentaram ocultar os corpos, jogando diversos deles no Rio Solimões, mas não esperavam que 23 feridos conseguiram escapar do local e foram internados em hospitais ali pela localidade. No dia 29 de março, a polícia do Amazonas chegava ao local e encontraram 4 corpos perto do local do massacre. Em depoimento, diversos ticunas disseram que haviam mais corpos no local, mas como não foram encontrados, a polícia suspeitava que foram jogados no Rio Solimões. No mesmo dia, se iniciaram as buscas por mortos e feridos, e diversos órgãos defensores dos povos nativos divulgaram suas notas de repúdio e revolta ao massacre. Em sua primeira entrevista, Oscar Castelo Branco demonstrou claro desprezo pelos nativos e declarou:
Abro aspas. Tudo armação da FUNAI, pois nem mesmo no capacete eu estava quando isso ocorreu. Eu estava em Manaus. Apesar de serem identificados pelas vítimas, os assassinos ainda entraram com várias apelações para não serem presos, incluindo o próprio Oscar Castelo Branco. E o mais revoltante é que ninguém foi preso por mais de 10 anos. Os assassinos tinham muita influência e dinheiro para se manter impunes. Os ticunas nunca esqueceram o massacre e se mantiveram lutando e brigando por justiça. Em 1994, o crime deixou de ser tratado como homicídio e começou a ser tratado como o que realmente foi, um genocídio. Mandatos de prisão contra os réus não foram cumpridos pois os policiais não conseguiram localizar os assassinos, assim os tornando foragidos. Somente em abril de 1999 que 6 deles haviam sido localizados, e nos meses seguintes os outros 9 também foram localizados. Foram mais de 10 anos sem que ninguém fosse preso ou culpabilizado por isso. Todo mundo sabia quem era, porém ninguém conseguia encostar neles. Em 18 de maio de 2001, 13 anos após o massacre, Oscar Castelo Branco foi condenado como mandante do crime. Dos outros 14 réus, 13 foram condenados a penas que variavam de 15 a 25 anos de prisão. No entanto, em 4 de novembro de 2004, Oscar de Almeida Castelo Branco foi absolvido pelo Tribunal Regional Federal e as penas de outros 5 condenados como executores foram reduzidas para 12 anos. E depois, por unanimidade, a redução de pena foi aplicada a todos os outros acusados que não apelaram ou desistiram de suas apelações. Diversas manifestações e reuniões foram feitas para se fazer a justiça. Um grupo de homens gananciosos atiraram em homens, mulheres, crianças, idosos e no fim das contas não cumpriram com suas penas. Fico lamento a todas as pessoas que perderam suas vidas no massacre, que foram feridas e aos desaparecidos, que ao fim foram dados como mortos. Além das famílias, tribos, aldeias, as diversas pessoas que foram afetadas. A dor do desaparecimento, de não saber o que aconteceu, de perder um ente querido numa situação tão trágica como essa é devastadora. Então, esse é só um dos acontecimentos, um dos massacres que existiram e que tiveram com os povos nativos do nosso país. Agora, eu vou citar o nome e idade de todas as vítimas desse massacre, que ocorreu na Boca do Capacete, região de Benjamin Constant, Amazonas, Brasil. Eles são os 4 encontrados inicialmente: Natalino Avelino, 29 anos, Marco Anísio Galdino, 30 anos, Juca Luciano, 35 anos, Raimundo Mariano, 18 anos. Os desaparecidos: Angelino Luciano Moçambite, 34 anos, Davi Moçambite, 47 anos, Agripino Cruz Nicanor, 24 anos, Valentino Ernesto Julião, 32 anos, Jordão Joaquim Lourenço, 32 anos, Lourenço Mariano Bernardo, Ademir Marques Thomas, 9 anos, Lourenço Almeida, 10 anos, Batista Alves Ignácio, 10 anos. Agora, a lista dos feridos. Guilherme Cevalho Pérez, 25 anos, Mário Valentim Marcos, 42 anos, Manuel Alberto Carneiro, 58 anos, Valdir Manduca Ramos, 21 anos, Pedro Manuel, 35 anos, Mauro Manuel Joaquim, 27 anos, Alcides Luciano Joaquim, 21 anos, Inácio Coelho Lucas, 23 anos, Constantino Ramos Lopes, 22 anos, Cláudio Luciano Araújo, 25 anos, Zacarias Ramos Pinto, 38 anos, Deolinda Mariano, 25 anos, Leonita Ramos, 12 anos, Leila Valen Marcos, 6 anos, Martina José, 73 anos, Dudu Moçambite, Carlos Gomes Geraldo, 29 anos, Leandro Moçambite, 77 anos, Raimundo Cruz, 18 anos, Paulo Ramos Lopes, 18 anos, Paulo Hermenegildo Joaquim, 42 anos, Santo Cruz Mariano Clemente, Fernando Pinheiros da Silva, 15 anos. Bom, essas foram as vítimas do massacre e que eu acho muito importante serem nominadas aqui, para que fique o nosso pesar, o nosso sentimento, porque quando a gente só fala em número, a gente não tem proporção, a gente só está falando em estatística e não podemos transformar os genocídios com os nossos povos originários em estatística de jeito nenhum.
É importante que a memória dessas pessoas sejam preservadas, mesmo depois de anos, que a gente mantenha essa chama viva, essa chama de justiça, de anti-impunidade, onde a gente não pode deixar as coisas passarem, onde a gente não pode aceitar que as coisas ocorreram e não fazer nada. Devemos sim manter a nossa voz ativa, a nossa luta e a nossa confiança de que a gente pode ter um país melhor. Bom, eu gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês que acompanharam o vídeo até aqui. Gostaria que você se inscrevesse no canal, se puder deixar o like se tiver gostado. Deixe um comentário. Pretendo trazer mais histórias como essa e diversas outras histórias, sempre com fatos na realidade. Fiquem bem e até a próxima.